Olá, pessoal. Então, nós vamos estudar aqui hoje um pouco sobre a questão da filosofia e ciência no século XIX e a influência na pedagogia, positivismo, idealismo e socialismo. Assim, o positivismo e ciência. Podemos perceber, então, que o positivismo ele surge com Augusto Comte, 1798-1857. O estado positivo caracteriza a maturidade do espírito humano. A expressão positivo designa o real, em oposição à teologia e à filosofia. Então, o positivismo ele surge, com essa caracterização oposta à teologia. Nós sabemos que a teologia ela coloca, né, Deus no centro do universo, e a filosofia ela vai também surgir, o positivismo se contrapondo com a questão dos conceitos e a forma, né, de estudar da filosofia. São reais apenas os fatos observados, ou seja, a verdade só é alcançada pela ciência experimental. O positivismo é a exaltação do avanço da ciência moderna. Saber é poder, e o saber é poder é embasado na questão do positivismo, que acredita que os conhecimentos científicos teriam, né, a capacidade de responder todos os fenômenos que acontecessem na sociedade. Por isso que se coloca o seguinte, precisamos então entender quem foi Augusto Comte. Foi o filósofo francês que formulou a doutrina do positivismo. Ele é considerado como o primeiro filósofo da ciência no sentido moderno do termo. Então, por isso que nós observamos aqui um pensar inovador, né, para a época, um pensar que agora coloca o cientificismo como base do conhecimento, capaz de responder e de explicar todos os fenômenos sociais. Assim, surge então a questão da observação experimental, da questão da ciência, das ciências exatas, e também da observação através do microscópio. O entusiasmo com a ciência gerou o cientificismo. A ciência experimental seria o único conhecimento válido. Logo, o método das ciências naturais, baseado na observação experimental e matematização, seria o modelo para todos os campos de investigação e todas as atividades humanas. Então, a educação surge aí, né, com com esse cunho que se volta para a questão da valorização da ciência. As ciências humanas e sociais que estavam nascendo, se quisessem ser reconhecidas como ciência, deveria usar método semelhante ao das ciências da natureza. Desta forma, Comte define a sociologia como uma física social, isto é, aplicar a ela os modelos da biologia para explicar a sociedade como organismo coletivo. Dentro desse aspecto, como seria a questão, né, da biologia. É importante que possamos, então, estar refletindo sobre o conceito de biologia, o que de fato é biologia, né, para podermos entender o porquê de Comte colocar a biologia para explicar a sociedade como um organismo coletivo. Então, a biologia é a ciência que estuda a vida e os organismos vivos. A biologia está dividida em vários campos especializados que abrangem a morfologia, a filosofia, a anatomia, comportamento, origem, evolução e distribuição da matéria viva, além dos processos vitais das relações entre seres vivos. Então, ele coloca aí, né, pegando esse conceito e coloca que a biologia como é também a ciência que estuda as relações entre os seres vivos,
Nesse caso, há uma consciência coletiva que impõe o indivíduo a adaptar-se ao meio. Então, se o homem é produto do meio, segundo a ideologia de Comte, em outras palavras, esse deve, então, estar se adaptando ao meio, né? E buscando, então, os processos vitais das relações entre os seres vivos para tornar possível essa adaptação ao meio. Então, o positivismo e a educação. Herbert Spencer, 1820 a 1903, incorporou o evolucionismo de Charles Darwin à evolução. Caminha para o progresso que se baseia na ordem, isto é, numa estreita colaboração entre as partes, a educação focada no ensino das ciências. Mais uma vez, podemos observar aqui que a educação agora ela é focada na razão, né? no cientificismo, aonde, sofrendo aí as influências do positivismo, a educação se volta, então, justamente para essa questão do cientificismo, da questão das ciências experimentais, né? Que podem ser observadas através de microscópios, e também nessa questão das ciências da natureza, que elas englobam as disciplinas de biologia, física, química. Essa área do estudo ainda pode abranger a geologia e a astronomia. Então, a evolução de Charles Darwin, a gente pode também estar falando o seguinte, que é o darwinismo. É o nome dado à teoria proposta por Charles Darwin para explicar como ocorre a evolução das espécies. Essa teoria criou forma após esse naturalista inglês, que é o Charles Darwin, realizar uma viagem ao redor do mundo, a bordo de um navio. Então, é importante estar entendendo então, que esta teoria, né, ela surge com esse cunho de explicar como ocorre a evolução das espécies humanas, ainda utilizando a questão, né, do evolucionismo de Charles Darwin, colocando também a educação nesse aspecto que se volta para a valorização das ciências. O positivismo atuou de forma marcante no ideário das escolas estatais e a favor de um ensino laico, ou seja, um ensino aonde se pudesse ter justamente essa questão da relação entre estar colocando o Estado, né, como livre, oficialmente imparcial com relação às questões religiosas. Então, Estado laico é isso aí, né? É aonde o Estado ele vai manter ali de maneira imparcial as relações com as questões religiosas, a livre liberdade, né, de religião, a questão religiosa em si. E as escolas estatais escolas públicas. Então, o positivismo teve como forte influência no Brasil, no início da República e na década de 1970, com a tentativa de implantação de escola tecnicista. Então, o positivismo influenciou muito essa questão das escolas estatais tecnicistas, aonde agora, como o Brasil estava se industrializando, justamente pregava a questão, né, de estar fortalecendo a formação de mão de obra para estar atuando no mercado de trabalho agora industrializado. A nossa bandeira, Ordem e Progresso, ela foi influenciada, esse termo, né, Ordem e Progresso, da nossa bandeira, ela foi influenciada muito pelas ideologias de Comte, de Augusto Comte, aí com relação ao positivismo. As ideias socialistas agora, né? Surgiram como decorrência dos efeitos sociais diversos sobre a classe trabalhadora durante a Revolução Industrial. O socialismo utópico também surge, e surge o socialismo científico de Karl Marx, conceitos fundamentais.
Então, a esse respeito, nós vamos perceber aqui o que seria o socialismo utópico e o socialismo científico de Karl Marx. Então, o nome socialismo utópico surgiu graças à obra Utopia de Thomas More, sendo que a utopia é referente a algo que não existe ou não pode ser alcançado. De acordo com os socialistas utópicos, o sistema socialista se instalaria de forma lenta e gradual. Karl Marx, por sua vez, com o socialismo científico, se distanciou do conceito do socialismo utópico, visto que, de acordo com essa corrente, a fórmula para alcançar a igualdade na sociedade não era discutida. O oposto do socialismo utópico é o socialismo científico, que criticava o utópico, porque este não tinha em conta as raízes do capitalismo. Karl Marx classificava os métodos dos utópicos de burgueses, porque eles se baseavam na transformação súbita da consciência dos indivíduos das classes dominantes, acreditando que só assim se alcançaria o objetivo do socialismo. O socialismo utópico surgiu como resposta aos abusos causados pelo liberalismo e capitalismo na altura da Revolução Industrial. Importante dizer isto. Nesta ocasião, muitos trabalhadores, sendo muitos deles crianças, viviam em grande miséria e eram explorados, com horários de trabalho absurdo e sem condições. Na Inglaterra, Robert chegou a colocar em prática alguns princípios do socialismo utópico em algumas das suas fábricas, reduzindo a carga horária, aumentando os salários e providenciando soluções de habitação para os seus trabalhadores. Com relação ao socialismo científico, o socialismo científico, também conhecido como marxismo, era uma corrente oposta ao socialismo utópico. Esse socialismo científico foi criado por Karl Marx, né? E Engels, Friedrich Engels. O socialismo científico tinha como base a análise crítica e científica do capitalismo. O socialismo científico criticava o socialismo utópico, porque viam nesta corrente uma passividade e uma utopia, pois esperavam que os indivíduos explorados ganhassem uma consciência social para que as reformas fossem postas em prática. O socialismo científico tinha objetivos semelhantes, mas tinha uma visão menos romântica, pois previa melhores condições de trabalho e de vida para os trabalhadores, através de uma revolução proletária e de uma luta armada contra a classe dominante e opressora. O socialismo e a educação. A educação não é um instrumento para dar oportunidades iguais a todos, mas sim para manter e reproduzir a desigualdade social. Então, o socialismo, enquanto esse cenário de reprodução de desigualdade social, surge então enquanto não dizendo o seguinte, que enquanto não se realizar a ação revolucionária dos educadores, os educadores, na verdade, devem lutar por democratização do ensino universal e pela escola única, não dualista, isto é, sem distinção entre formar e profissionalizar, valorização do pensamento e do fazer, em que o saber esteja voltado para a transformação do mundo, desmistificação da alienação e da ideologia, conscientização da classe oprimida. Então, a classe oprimida conscientizada, com certeza, iriam, então, as coisas serem resolvidas, né? Porque aí a classe ia deixar de ser oprimida e iria lutar pelos seus direitos. Então, aqui espero ter contribuído positivamente para o aprendizado de vocês.